Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês aí do oitavo ano? Aqui o professor Wesley Santos para mais uma aula nossa de literatura. Essa aula de hoje vai servir como uma revisão para vocês, uma revisão do nosso conteúdo que a gente viu ao longo do mês, o conteúdo que trazia a literatura de cordel como foco, né? Então, na aula de hoje a gente vai revisar os principais conceitos, a estrutura, toda a história da literatura de cordel que a gente viu ao longo do mês, a gente vai revisar na aula de hoje. Então, a gente já corrigiu todas as atividades, estão nos kits, que eu lembre, sim. Caso eu esteja esquecendo de alguma atividade corrigida, me cobrem no PV do WhatsApp. Mas então a gente vai para a nossa aula de revisão aí, como está na capa. Vamos aqui para o slide. Então tá aí a nossa capa de literatura de cordel para vocês do oitavo ano. Então, como eu falei, temos a atividade que a gente já corrigiu. Vamos para a literatura de cordel. O que seria a literatura de cordel? Um conceito básico. É um tipo de poema popular. Daí você fala, mas qual a diferença entre o poema e o poema cordel? Então, o poema ele vai ter muito mais abertura para ser de várias formas. O poema pode ter poema com rima, pode ter poema sem rima. A estrutura pode ser de mil e uma formas. Tem até poema que segue até desenhos e tal. O cordel, não. O cordel tem uma forma muito fixa, muito engessada de ser. Então, é um tipo de poema popular, né? Mais popular entre as massas, principalmente por ter surgido aqui no Nordeste, como a gente vai ver nos próximos slides. Originalmente, ele é oral. Outra característica aí do cordel, ele começou por fala, obviamente, porque o cordel está muito associado à declamação, à cantoria. A gente viu que é um gênero muito musical. Então, desde o início, o cordel era tratado também como música. Então, iniciou muito de forma falada, né, oralmente, para depois ganhar mais a base da escrita, né? Começou a se escrever em papéis e, como a gente vai ver aqui, impresso em folhetos rústicos ou outra qualidade de papel, expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis. Então, por isso que vem aí o nome cordel, porque sempre ficava lá expostos em uma cordinha, em papeizinhos aí com os cordéis produzidos. Então, esse é o conceito básico aí de literatura de cordel que a gente já discutiu muito ao longo deste mês. Os folhetos são escritos em forma rimada e alguns poemas são ilustrados com estilogravura. Como eu falei para vocês, o poema de cordel ele tem essa característica de ser rimado. Até porque, por ser um gênero muito musical, muito atrelado à música, ele tem a necessidade de ter rima, diferente do poema normal, né? Do poema comum, que ele pode sim ter rima, mas também pode não ter rima nenhuma. Então eles se diferenciam nesse ponto aí de uma forma bem visível. Então, a literatura de cordel ela vai necessariamente ter que rimar e às vezes esses poemas são ilustrados em estilogravuras, como a gente viu na última aula, né? Estilogravura que é aquela técnica lá de entalhar madeira, colocar papel, absorver, para formar uma imagem, como a gente vai ver mais aqui à frente nessa aula de hoje, um pouco sobre estilogravura. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Outra coisa que a gente viu bastante durante as aulas é um pouco da estrutura do cordel, né? A gente vê que hoje em dia, na escrita de hoje dos cordéis, é mais comum que a gente encontre cordéis de 6, de 8 ou de 10 versos. Então, se perguntar lá na prova qual é a estrutura mais comum, você vai dizer varia entre 6, 8 e 10. Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciados, acompanhados de viola. É a questão que eu falei da ligação com a música, é um gênero muito musical, né? E por isso ele vai vir sim a poder vir atrelado também a tem essa musical. Os temas dos poemas de cordel incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lenda, temas religiosos, entre muitos outros. A gente estudou alguns gêneros ao longo desse mês, vocês lembram que a gente viu crônica, por exemplo, que era só fatos do cotidiano, viu os contos que podem variar em temática fantástica, assombrosa, de fadas. E no caso do cordel não, né? A temática é muito aberta, muito ampla. A gente pode ter cordéis sobre fatos do cotidiano, normalmente. Pode ter cordéis com temas religiosos, pode ter cordel
com episódios históricos, né? Então a temática ela é muito flexível, depende muito aí da temática do... Não, da temática do nosso Jesus. Vai depender muito aí da temática do cordelista, né? De quem escreve esse texto. Então a temática, qualquer tema pode virar cordel. Como a gente vê aí, não há limite para criação, praticamente todo que o assunto pode virar cordel nas mãos de um poeta competente. Então vai depender muito aí do cordelista, qual a temática que vai ser tratada. Vamos falar um pouco da história da literatura de cordel. No Brasil é produção típica do Nordeste, eu lembro bem dessa questão tem na prova, então por isso anotem já aí. A literatura de cordel nasceu aqui no Nordeste, né? Em berço nordestino, para depois ganhar outras partes do Brasil, né? Outras regiões. Mas aqui ela é típica do Nordeste, dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e aqui pertinho do Ceará, né? Então continuava a ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores. Então começou de forma muito popular, vendida mesmo em feiras de alimentos, de roupas. Colocava lá a cordinha e expunha os cordéis. Hoje também se faz presente em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Cordel hoje é vendido em feiras culturais, casas de cultura, livrarias e nas apresentações de cordelistas. Então a gente vê que o cordel se expandiu muito, né? Ele saiu desse mundo, desse universo aqui que ele vivia só nordestino, esse universo nordestino, para ganhar outras regiões. A gente já pode encontrar feiras de cordel no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e outras. Ele se tornou uma coisa muito mais cult, mais conceitual, mais cultural hoje em dia. Pode encontrar ele em casas de cultura, em livrarias, o que não era nada comum, e nas apresentações, normalmente de cordelistas, né? Então você vê que o cordel ele ganhou mais espaço dentro aí da literatura brasileira. E temos por fim também a estilogravura. Eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre a estilogravura, se eu não me engano tem uma questão relacionada a isso lá na prova. Então é bom que vocês saibam que é uma técnica de gravura, que a gente utiliza madeira, né, como matriz, e é uma técnica que vai permitir aí que a imagem do cordel, né, que ilustre o cordel. Então é um processo muito parecido com um carimbo. Você vê como que é o carimbo. Você pega a madeira, vai entalhando com uma faquinha ou um objeto cortante o formato do desenho. Depois, depois se usa um rolo de borracha bebido em tinta, né? Vai pintando ali, tocando só aquelas partes que estão elevadas, né? E depois coloca o papel e vai sair impresso no papel a imagem. Então a estilogravura vai dar um visual para o cordel, né? Vai ilustrar aquela história tratada no cordel. Como eu falei nas outras aulas para vocês, o cordel é um gênero muito multimídia. Ele transita ali entre o escrito, entre o visual, por conta da estilogravura, e entre o musical, por conta da melodia, né? Da musicalidade própria do cordel. Então é um gênero muito rico, porque ele vai em muitas dimensões, né? Que ultrapassam aí o âmbito apenas da escrita. Então é um gênero bastante interessante, bastante diverso para ser estudado. Eu gostei muito de trabalhar ele aqui com vocês durante esse mês. Talvez tenha mais alguma recordação. Então é isso, pessoal. Já estudamos todas as características, a estrutura, a história da literatura de cordel. Eu acredito que com essas informações, com esse conteúdo que a gente discutiu durante o mês, vocês consigam fazer uma boa prova. Obviamente teremos um texto lá de cordel na prova, né, lá no início, que vai servir para a gente refletir sobre as questões tratadas no texto e também refletir sobre a estrutura, os conceitos principais que a gente trabalhou ao longo desse mês. Então, eu desejo a vocês que façam uma boa prova. Eu vou encerrando a nossa aula por aqui e se encontra no próximo mês, com o nosso último mês, né, o nosso último conteúdo. Ainda vou aqui pensar bem qual será esse conteúdo para vocês no mês que vem. A gente se encontra no próximo mês pós-avaliação. Então, um beijo e até a próxima. Tchau.